Olá, ouvintes, tudo bem? Bem-vindos à 9ª temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu nem acredito que a gente vai fazer 4 anos juntos, ouvindo, discutindo, se deliciando aqui com o direito empresarial. Esse é o podcast perfeito para quem busca conhecimento jurídico durante o dia a dia. É a sua biblioteca em áudio, gratuita, repleta dos principais textos e autores do direito empresarial no Brasil. Eu sou Amanda Taide, mineira, cruzeirense da UFMG na origem, com passagem em São Paulo, no Largo São Francisco, USP, e Candanga, Fluminense e UNB, de coração. Eu sou casada, mãe do Pedro, de quase 7 anos. Pedro Cristiano Ronaldo. Do Lucas, de 5 anos. Lucas Cristiano Ronaldo, Mbappé e Cano. E tutora do Vira-Lata, da Farofa. Sou professora da UNB e consultora no Pinheiro Neto Advogados, em direito privado, nas áreas de direito da concorrência, comércio internacional, compliance, anticorrupção, acordos de leniência, negociações, direito empresarial em geral. Esse é um podcast simples, curto e gostoso, como um café da manhã, rapidinho durante a semana. Você quer navegar pelo podcast? O nosso novo site foi totalmente remodelado. Entrem em podcast.direitoempresarial Café com Leite e vocês verão uma forma completamente nova de navegar pelo nosso podcast. Os episódios estão organizados tematicamente como uma trilha do conhecimento, facilitando o acesso de todos vocês a temas como teoria da empresa, fundamentos do direito societário, sociedades limitadas, sociedades anônimas e muito mais. Pegue então sua xícara de café com leite ou chá, seu tênis para fazer exercício físico ou seu fone de ouvido para ouvir no seu meio de transporte diário. Vamos então comigo para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um gibi, escrito pelo professor Wagner Armani, ilustrado por Caterine de Paula Celan e com prefácio em quadrinhos do professor Fábio Coelho. O gibi é intitulado Direito Empresarial em Quadrinhos, e para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio idealizador, o professor Wagner Armani, para comentar essa iniciativa. O professor Wagner Armani é advogado, doutor em Direito Comercial pela PUC São Paulo, mestre em Direito Civil pela Universidade Metodista de Piracicaba, é professor de Direito Comercial na PUC Campinas. O professor Wagner Armani, ele é também secretário-geral adjunto da OAB Campinas, sócio do escritório Bismarck Pires Advogados e, portanto, idealizador e implementador dessa iniciativa do Direito Empresarial em Quadrinhos, que está chegando aí à 2ª edição. Professor Wagner, é uma alegria ter você aqui novamente no nosso podcast por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, essa proposta dos quadrinhos como meio de estudar o direito comercial. Olá, professora Amanda. Muito obrigado pelo novo convite. A primeira vez que estivemos juntos aqui no podcast Direito Empresarial Café com Leite, falei da minha tese de doutorado, a dissolução parcial de sociedades profissionais. E agora, para falar um pouco sobre o gibi, Direito Empresarial em Quadrinhos, o qual eu estou roteirista, diagramador, faço toda a parte gráfica do gibi, né, e contratei a Cat Celan para desenhar. Para a gente começar, professor Wagner, como que surgiu a ideia de fazer uma história, né, em quadrinhos de direito empresarial? Conta para a gente aí desse processo e dessa evolução ao longo dos anos. Bom, a iniciativa surgiu de 2 paixões que eu tenho na minha vida, que é a história em quadrinhos e o direito empresarial. A história em quadrinhos entrou na minha vida muito antes, quando eu comecei a alfabetização. Eu lia com meus pais a Turma da Mônica. Depois, com 14 anos, eu comecei a colecionar história em quadrinhos de super-herói, com Superman, Batman, Homem-Aranha, enfim. E ao longo do tempo, né, eu tenho uma coleção de mais de 10 mil gibis. E como hobby, eu comecei a estudar roteiro de história em quadrinhos. E o direito empresarial surge na minha vida há mais de 20 anos, quando eu comecei a faculdade de Direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Como eram 2 paixões, eu pensei, por que não juntar, não misturar
essas duas paixões. E comecei a estudar, então, formas de poder representar uma questão técnica, que é o direito empresarial, em forma de história em quadrinhos, para também ajudar no processo de ensino dos meus alunos. E a ideia acabou saindo do papel depois de alguns anos, depois de alguns estudos, e agora eu estou muito feliz, muito grato de poder ter lançado o volume 1 e o volume 2 do gibi Direito Empresarial em Quadrinhos. Então, conta pra gente, professor, quais temas são tratados no gibi? Como que se dá a história? Conta pra gente um pouquinho mais do conteúdo aí do gibi. O primeiro volume do gibi, lançado em 2024, ele trata do início do direito empresarial, né? A primeira aula, ela fala sobre a história do direito empresarial, né? A evolução até os dias atuais. E a aula 2, que também está no primeiro volume, trata da teoria da empresa. Depois, o volume 2, que está sendo lançado agora em 2025, ele trata das obrigações do empresário e também conta uma história, né, da evolução de um cabeleireiro que começa como MEI e ele vai ampliando sua atividade com o tempo até se tornar sócio em uma sociedade limitada com prestação de serviço de barbearia. Então é uma história bem bacana, que foge um pouco do tecnicismo para mostrar como funciona a evolução do direito empresarial, né, e do empresariado. Então esses são os temas tratados e a gente já está trabalhando no próximo volume que vai falar sobre propriedade industrial. E conta pra gente como que está um pouco da recepção desse projeto, como que se dá o financiamento, como que as pessoas que gostarem podem adquirir o gibi, como que elas podem auxiliar financeiramente, né, nessa iniciativa. Conta pra gente. A recepção foi ótima. Quando eu fiz o lançamento no Congresso de Direito Comercial Brasileiro em São Paulo, todos os colegas, professores ficaram bem animados em ter em mãos o gibi, principalmente o professor Fábio Lua Coelho, o qual eu agradeço muito por fazer o prefácio do primeiro gibi, né, do volume 1. E os professores gostaram muito, os alunos também. É um gibi independente, né, então é algo que eu faço e eu que promovo. Não tem uma editora ainda por trás. E eu faço um financiamento coletivo no Catarse para arrecadar fundos, para poder, né, contratar artista, para poder imprimir uma gráfica, encaminhar para os apoiadores. E depois que encerra o Catarse, eu acabo tendo algumas sobras de impressão e acabo vendendo para alguém que tem interesse, ou doando, ou entregando para algum colega. Então, a recepção está ótima. O Catarse, ele infelizmente tem prazo de duração, né? Mas é necessário para arrecadamento dos fundos. Então, essa forma de financiamento coletivo me ajuda a promover o gibi, né? Foram 2 vezes o Catarse e mais de 80 pessoas apoiaram essa iniciativa e depois ainda a gente conseguiu entregar mais de 200 quadrinhos aí para o Brasil todo. Espera só um pouquinho que eu já volto para a nossa entrevista. Que você curte direito empresarial, eu já sei. Que você está aqui ouvindo o nosso podcast. A minha pergunta é, você sabe quão conectado o direito concorrencial está do direito empresarial? Tem interesse em se aprofundar nesse tema? No primeiro semestre de 2025, eu vou lançar a 2ª turma da minha pós-graduação em Direito Concorrencial. É uma pós-graduação totalmente virtual, registrada no MEC, com conteúdo linear, completo e extremamente atualizado, que visa preparar os alunos para os problemas práticos do dia a dia. Operações societárias que são de notificação obrigatória ao CAD, cláusulas contratuais, práticas empresariais, como que o direito concorrencial se relaciona com outras áreas do direito. Se você ficou curioso e interessado em como que esse conhecimento pode contribuir na sua formação jurídica e na sua atuação prática, eu te faço o convite.
Entra no site Pós em Direito Concorrencial e se inscreva na nova pós-graduação que eu estou lançando, portanto, agora, em 2025, a turma 2. Eu espero você lá. Eu já peguei minha xícara de café com leite e a gente pode voltar para a nossa entrevista. E para o futuro, a gente vai ter novas histórias em quadrinho? Conta para a gente um pouquinho mais do futuro, dos seus planos. Vai ter novas edições, sim. Eu estou buscando editores, inclusive, para poder viralizar melhor o quadrinho, né? Poder chegar para mais pessoas, focado em direito empresarial. Agora o próximo, como eu disse, vai tratar de propriedade industrial. Então eu quero ver se eu sigo o caminho do direito empresarial todo, né? Até o final, para falar de concorrência, falar de sociedades, enfim, de poder levar, inclusive, títulos de crédito de uma forma facilitada, contratos empresariais. Estou com muitas ideias aqui, mas tudo isso depende, evidentemente, aí de uma editora para as coisas se tornarem um pouco mais fáceis. Além disso, né, eu quero ver se eu consigo também levar essa iniciativa para outros ramos do direito, né, para o direito empresarial, além do direito empresarial, para o direito civil, direito penal, né? Tem tantas formas e possibilidades dentro dessa forma diferente de ensinar o direito, né? Hoje em dia os jovens estão buscando cada vez mais formas alternativas de aprendizagem e eu acredito que a história em quadrinhos é uma nova forma complementar a um podcast tão maravilhoso como a senhora grava. E por fim, diante do sucesso dessa pergunta na última temporada, a gente continua nessa nova temporada a pergunta de quem é você na pessoa física. Conta um pouquinho mais para a gente dos seus gostos, dos seus interesses, como você usa seu tempo livre e se você também ouve aí episódios de podcasts que não sejam jurídicos, que possam aí informar também os nossos ouvintes. Essa é uma ótima pergunta, né? Por trás de um advogado, de um professor de direito empresarial, tem o Wagner, pai de família, marido. Eu sou casado com a minha esposa Bárbara. Tenho meus 2 filhos, o Joaquim, de 9 anos, e o João, de 5 anos. Eu gosto muito de ler história em quadrinhos, como deu para perceber durante as respostas aqui às suas perguntas. No meu tempo livre, eu estudo roteiro de história em quadrinhos. Além disso, eu gosto bastante de assistir filmes e séries, principalmente do universo geek. Então, eu sou um nerd declarado, apaixonado pela cultura pop. Gosto de escutar música, gosto muito de ir em shows, de rock, surf music, punk e reggae. E também música popular brasileira. Então, é bem eclético aí o meu gosto musical. Gosto de jogar bola com meus filhos, gosto de ir ao parque, gosto de viajar com a família, curtir uma praia, sair com os amigos, enfim. Gosto de aproveitar o meu tempo livre com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo, que eu acho que o principal da vida é estar sempre com quem a gente gosta. Então, é isso, professora. Espero ter respondido a todas as perguntas, me apresentado por trás do professor, por trás do advogado. Estou muito feliz por ter participado novamente desse podcast tão maravilhoso que eu ouço, eu recomendo para os meus alunos. E, além disso, eu também ouço podcast não jurídico, né? Eu gosto de ouvir podcast, assistir também pelo YouTube, 2 Quadrinhos, gosto de Central HQ, gosto do Pipoca e Nanquim, que trata exatamente de tudo isso que é a cultura geek. Então é isso. É um nerd por trás de um professor. Muito obrigado, professora. Parabéns e muito sucesso ao podcast. Abraço. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Eu que agradeço novamente o convite. Fico à disposição para tratar de temas de direito empresarial, além de história em quadrinhos. Forte abraço e até a próxima. A nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada. Agradecendo aqui a nosso convidado pela presença, a vocês pela audiência. Se vocês tiverem sugestões, comentários, não deixem de me procurar.
No LinkedIn, Amanda Taide, no Instagram, Direito Empresarial Café com Leite e também, caso vocês tenham meu contato, podem me mandar mensagem no WhatsApp. Um abraço a todos. Tchau, tchau.